Bom dia com Jesus. Trago aqui mais um momento de reflexão na palavra de Deus para nossos corações. No livro de Isaías, uma mensagem muito conhecida, livro de Isaías no capítulo 38 e no versículo 5 diz assim: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus aqui, neste exato momento, Ele está dizendo que Ele ouviu a oração de Ezequias e Ele acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Anteriormente, Deus manda Isaías avisar que Ezequias irá morrer, porque ele estava com uma doença, né? E esta doença era mortal. Estava ali prestes a morrer, né? E podemos também entender, além do poder da oração nesta palavra, o poder da oração, né? E a sinceridade em nossos corações diante de Deus, né? Podemos entender aqui. E o amor que é grande, muito grande, de Deus para com o homem, né? Podemos compreender exatamente desta maneira, mas também podemos entender que nesta passagem se fala a respeito da vontade de Deus, né? E do homem, no caso. Porque, na verdade, a vontade de Deus, aqui, ele estava avisando que Ezequias iria morrer. Deus, ele tem o melhor, a verdade é essa, ele tem o melhor para cada um de nós, né? E aqui ele está falando, olha, avisa para Ezequias que ele vai morrer. Ele vai morrer. Então, podemos entender a respeito desta vontade, porque Deus, ele quer o melhor, ele tem o melhor para cada um de nós, né? E aqui podemos entender que esta era a situação que era o melhor, no caso, né? Mas a vontade de Ezequias não era que ele viesse a morrer naquele momento, por causa daquela situação. Então ele vai orar a Deus, ele ora dizendo que era para Deus lembrar de todas as coisas que ele fez, né? Ele ali diante de Deus, né? E ele fazia todas as coisas segundo a vontade de Deus, e ele chora orando, né? E Deus, né, amoroso, misericordioso, manda Isaías retornar e dizer que ele vai viver. Ele ouviu a oração dele e ele vai viver, né, mais 15 anos. Mas podemos compreender que, como eu falei anteriormente, isso é o poder da oração, da sinceridade diante de Deus, né? Que aconteceu exatamente desta maneira, e porque Deus é de verdade amoroso e misericordioso. Porém, anteriormente, a vontade dele era justamente que Ezequias viesse a morrer, né? E podemos entender dentro da palavra de Deus que existem outras situações, como, por exemplo, naquela passagem, quando diz na família de Ló, por exemplo, para sair daquela cidade que iria ser destruída, né? Deus, ele manda que a família de Ló corre para aquele monte, né?
e não olhe para trás, ninguém venha olhar para trás, que ele iria destruir aquela cidade, né? Mas ainda assim, todos ouviram, né? E correram. Porém, a mulher de Ló, a vontade dela era olhar para trás, e ela fez exatamente desta maneira. Ela olhou para trás e foi ali transformada em uma estátua de sal. Não, ela quis, ela sentiu, a vontade dela foi essa e ela olhou, né? Mas a vontade de Deus era que todos viessem a ser salvos daquela destruição daquela cidade, né? Temos também Jonas. Deus, ele manda Jonas ir na cidade de Nínive, né? Para poder ministrar a palavra dele, né? E Jonas, não, eu sei que vai acontecer, porque chegando lá, vou pregar a palavra, todo mundo vai aceitar aquela coisa toda. Mas não vou, não, prefiro, não, vou fugir. Fugiu. Ele fugiu, mas ele não foi, ele não fez a vontade de Deus. Naquele momento, não. Então, o que ele fez? Ele fez a vontade dele. Ele saiu e foi tentar fugir da presença de Deus e foi para outra cidade, entrou no barco, né? Aconteceu aquela coisa toda que nós sabemos, e ele foi jogado ali no mar, né? E o peixe pegou, mas depois que ele foi fazer a vontade de Deus. Mas naquele momento ele não fez a vontade de Deus. E isso até o dia de hoje acontece. Até o dia de hoje. Por que eu estou falando assim? Porque é real. Eu, por exemplo, passei por uma situação há muitos anos atrás, que eu tinha uma viagem para fazer. Eu tinha uma viagem para fazer para outro estado, né? E Deus usou um servo dele e falou que não era o momento para mim viajar. Não era o momento para que eu viesse a viajar. E eu não fiz a vontade de Deus naquela época, né? Eu fiz a minha vontade. E o que eu fiz? Eu viajei. Eu era novo convertido, né? Achei que era melhor para mim eu viajar, que tudo ia dar certo, né? E não fiz a vontade de Deus, né? E aconteceu o quê? Tudo deu errado na minha vida, naquele momento que eu viajei, né? Por um período pequeno, mas tudo deu errado e eu tive que retornar, né? O homem, ele precisa sim aceitar a vontade de Deus. Precisa, volto a repetir, precisa aceitar a vontade de Deus. Ainda que aconteça alguma coisa que nos entristece, que nos deixa triste de verdade, que faz com que nós venhamos a chorar. Existem coisas que acontecem exatamente desta maneira. Mas se é a vontade de Deus é que venha a prevalecer em nossa vida. Precisamos aceitar o que é a vontade de Deus. Tem coisas que acontecem que realmente ficamos assim, tristes. Ezequias recebeu esta mensagem do Senhor, né? E ele chorou. Ele ficou triste demais, porque iria morrer. Ele iria morrer ali. Mas se era a vontade de Deus acontecer, né? Deus sabe todas as coisas, o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós, né? Existem situações que é triste, dolorosa, mas é preciso aceitar. Meu amado, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei se você está chorando, eu não sei o que aconteceu na sua vida, né? Ou o que está acontecendo, mas creia que tudo nesta vida acontece segundo a vontade de Deus. E se aconteceu algo que está fazendo com que você venha a chorar, né? Se entristecer, tudo isto que está acontecendo é porque é a vontade de Deus. Ele tem o melhor para você e para mim.
Ele quer o melhor para mim e para você. Sim, entendemos sim a respeito da oração. Sim, com certeza. Deus, ele ouve as nossas orações. Ele vê quando estamos chorando. Sim, ele é misericordioso. Sim, ele é amoroso. Ele ama cada um de nós. E aqui ele acrescentou, sim, acrescentou mais 15 anos, segundo o seu amor, por causa das suas misericórdias, né? E por causa das orações, sim. Mas o que precisa prevalecer em nossas vidas é aceitar a vontade de Deus, ainda que seja muito triste o que possa estar acontecendo ou acontecer em nossa vida. Precisamos sim aceitar a vontade de Deus, porque Ele quer de verdade o melhor para nós. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Meu amado, que você possa estar recebendo no seu coração, assim como eu, a mensagem de Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.